consideram mesmo seus grandes feitos, feitos comuns. Pois não, doutor? Olha, Datena, toda essa movimentação do caso Isabela, desde o primeiro momento, ela nunca influiu na formação do meu convencimento. Eu sempre tive muita tranquilidade, esperei pacientemente que toda a investigação fosse finalizada, para aí sim, já com todos os elementos, os laudos em mãos, eu pudesse estudar com calma e formar a minha convicção que permitiu a propositura da ação penal. Então, claro, eu entendo o envolvimento das pessoas, as pessoas que querem aí a aplicação da justiça, mas eu nunca me deixei levar por esse movimento. Se eu tivesse que pedir absolvição, se eu tivesse que arquivar o caso, eu faria tranquilamente, porque eu somente devo satisfações à minha própria consciência. Isso que é importante dizer. Então, atuei com tranquilidade, formei, fiz o meu papel, procurei mostrar tudo aquilo que havia sido produzido, sem deixar que qualquer influência externa mudasse esse posicionamento. Com absoluta tranquilidade eu fiz o júri, claro, cansativo, difícil, mas seguro daquilo que estava fazendo. Márcio. Pois é, doutor, o senhor falou que não concorda com algumas aclamações e tal, mas eu estava aqui fora por conta do meu trabalho, que eu tinha que transmitir ao vivo tudo que estava acontecendo lá dentro e vi a reação do povo aqui. Mas é uma reação de alívio, doutor. Eu assim, me permita não discordar do senhor, mas apenas fazer um comentário do que eu vi aqui. A população esperava por isso, doutor. Não, eu até concordo. As manifestações de vivas, as pessoas ficaram alegres, transmitiram para seus familiares o resultado. As manifestações com as quais eu não compactuo são aquelas mais agressivas, de cercar um veículo, de dar pontapé. O advogado acabou também tendo alguns problemas aí num dos dias quando chegou. Apenas essas manifestações é que eu entendo que elas são um pouco exageradas demais. Agora o povo vir aqui acompanhar de perto, gostaria que todos pudessem ter acesso ao julgamento, à sala, pudessem acompanhar. Eu não iria me opor à transmissão pela televisão, porque eu não tenho nada a esconder. Eu gostaria que o Brasil inteiro visse todos os argumentos que eu mostrei, que enderecei ao Conselho de Sentença, para que todos entendessem que realmente a acusação tinha razão nesse caso. Apenas as manifestações um pouco mais hostis é que eu acho que não tem muito lugar numa sociedade que nós queremos que seja extremamente civilizada e democrática, apenas isso. Porque a sensação é que o povo, assim, lavou a alma, aquela história de lavar a alma, né? Eu entendi perfeitamente, as pessoas até que se manifestaram quando eu apareci aqui logo após o julgamento, eu me senti recompensado, com muito carinho. As pessoas me pararam nas ruas aí no final de semana e enviaram para o Ministério Público mais de 100 e-mails agradecendo, elogiando o trabalho feito. Então esse reconhecimento é muito gratificante para alguém que durante 2 anos se dedicou num processo difícil, que respeitou todos os interesses envolvidos e tentou apresentar o melhor, apenas isso. Eu queria que a justiça triunfasse e eu me esforcei para isso. E todo o meu trabalho, Datena, ele é submetido ao crivo do Poder Judiciário. As pessoas acham que o promotor age arbitrariamente. Não. Tudo o que fiz passou pelo crivo do Judiciário, foi até Brasília e não sofreu esse trabalho qualquer tipo de alteração. Então o que eu tenho a apresentar é apenas transparência e respeito à lei para que a sociedade tenha certeza de que eu cumpri o meu papel. Aliás, se o Márcio me permite, o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção aí. E quando você fala em promotor, você vê aquele cara duro, insensível, que trabalha em cima das provas e tal, e que quer sempre incriminar. Representa o Estado contra alguém. O senhor falou uma coisa que me chamou muita atenção. Olha, se fosse preciso, eu pediria absolvição. Né? Isso me estranhou demais, porque é exatamente a antítese daquilo que a gente vê todos os dias. Se o senhor em algum momento fosse convencido pela defesa ou por uma falha probatória, o senhor seria capaz de falar, não, eu acho que realmente eles estão certos e que não devem ser condenados. O senhor chegou alguma vez, em algum momento, durante esse júri, pensar nisso, ou em algum outro júri que o senhor fez muitos, mais de 1000, né? Ganhou a maioria deles. Em algum momento o senhor chegou a pensar nisso ou não? Não, no caso de Isabela, não. Desde o primeiro momento, quando a investigação foi finalizada, eu consegui formar a minha opinião a respeito da culpa dos acusados.
Mas o promotor, Datena, é muito importante dizer isso para que a população saiba, o promotor ele não é de acusação. Muitas pessoas têm essa imagem dos filmes americanos, que o promotor quer condenação a todo custo, independentemente de ser o réu culpado ou inocente. Não, o promotor é de justiça. Eu já pedi várias e várias absolvições em plenário, porque eu não consegui reunir provas suficientes que incriminassem o réu. E eu não só posso, como devo pedir a sua absolvição. Não interessa para a sociedade, não interessa para mim a condenação de inocentes. É por isso que o promotor é de justiça, ele não é um acusador sistemático. Já aconteceu isso com o senhor? O senhor pedir a absolvição do Várias do e acusado? várias vezes. Se eu tenho um inquérito policial sem elementos que incriminem alguém, eu arquivo o inquérito policial. Se eu tenho um processo, mesmo num plenário do júri, cuja prova é insuficiente, ou que uma testemunha trouxe alguma prova importante, relevante, que favoreça o réu, eu peço a absolvição do acusado. Eu já fiz isso várias e várias vezes, porque o promotor é de justiça, o promotor defende a sociedade, é o que determina a Constituição. E não interessa para essa sociedade a incriminação de um inocente. Não interessa para o Ministério Público também. Nós queremos a aplicação da lei. E a aplicação da lei, claro, a aplicação da lei, na maioria das vezes, ela acaba aí significando a condenação, como no caso Isabela. Vivendo e aprendendo. Em todo o currículo que me passaram do senhor, mais de 1000 júris e tal, e ganhou 1000, né, perdeu muito poucos e tal. Ninguém disse e ninguém lembrou durante esse tempo todo que o senhor, em alguns casos, pediu absolvição dos acusados ou do acusado. Agora, isso significa que, se o senhor tivesse alguma dúvida no caso Isabela, nem era o defensor que poderia pedir absolvição, seria o senhor mesmo. Exatamente. Como o senhor pediu a condenação e apresentando de uma forma dura, porque assim o exigia, porque o senhor, como nós, como a sociedade, acha que foi um crime com motivos torpes, com o pai participando do crime, com detalhes de crueldade de adultos contra uma criança indefesa, valoriza ainda mais a sentença aplicada e a sua atuação. Porque se o senhor já pediu absolvição em outros casos, eu tenho certeza que nesse caso o senhor entrou também com o mesmo objetivo. Eu vou lá, se alguém me provar que eu estou errado, eu peço absolvição. Então, reforça a condição de que a pena foi muito bem aplicada pelo senhor Fóssin. Aliás, eu gostei da atuação dele. Gostei da atuação dele, ele aplicou a pena de uma forma técnica, embasado em tudo que foi explicitado aí, usou o que tinha direito, deixou a imprensa trabalhar na medida do possível. Ao contrário do senhor, acho que ele fez bem em não deixar a imprensa entrar lá dentro, essa é a minha opinião, me desculpe o senhor. Deixou a sentença ser transmitida ao vivo, mas isso foi o que mais me surpreendeu até agora. Eu jamais imaginei que o senhor tivesse, em algum desses casos, pedido absolvição de alguém. Entendeu? Como o senhor pediu, aí o senhor tinha certeza que esse casal era culpado mesmo. Exatamente, Datena. Isso é importante que fique claro para a população. Eu já pedi absolvições, outros colegas já pediram também. Nós temos atas desses julgamentos, todas arquivadas na promotoria. Se alguém quiser ter acesso a elas, as portas dos nossos gabinetes estão abertas, franqueados ao público. Então o promotor, como disse, ele é de justiça. Ele, claro, ele se interessa pela punição do responsável por um crime, mas se nós não conseguimos, e muitas vezes não conseguimos mesmo, reunir provas suficientes de responsabilidade criminal, nós não só podemos, como devemos sustentar a absolvição, porque não interessa para nenhum de nós a punição de inocentes. Tá? Então essa imagem distorcida que muitas vezes o cinema traz, as pessoas ficam perplexas, achando que o promotor, de qualquer modo, ele quer a punição porque faz parte do trabalho dele. Faz parte, sim. Diariamente nós pedimos condenações, mas também pedimos absolvições. Também movemos o processo no sentido de beneficiar o acusado quando isso é o caso. Então é bom que a população saiba disso. Ok, Márcio.